A primeira coisa que eu quero deixar pra turma, que é um erro fundamental que todo mundo comete, é. Sabe aquela coisa, amor? Quando a pessoa acredita tanto naquilo que faz, quando a pessoa acha que. Ah, pra quem que é o seu serviço? Ah, pra todo mundo. Todo mundo devia. Todo mundo devia se beneficiar pelaquilo que eu tenho. Todo mundo devia usar o produto que eu tenho. Todo mundo devia usar o serviço que eu tenho. Eu entendo que no fundo ela acredita tanto no que ela faz. Ela acha tão bom que ela acha que é pra todo mundo. Só que um grande erro você querer prospectar todo mundo. Porque quem prospecta todo mundo não prospecta ninguém. Quando você não sabe com quem você conversa, qual que é a dor que você, sabe, resolve. Obviamente, tem nichos maiores e nichos menores, mas você tem que saber exatamente com quem você quer comunicar, cara. Então, esse primeiro passo de preparação, eu acho fundamental, cara. E é legal as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acreditam que a arte da venda é a arte de falar. Né? Mas durante todo esse meu processo, o que eu aprendi? Que a arte da venda é a arte de ouvir. Então, quando você consegue nichar o seu público, o que você consegue dar? A solução. Porque você tem a capacidade de entender o que você consegue curar naquela pessoa. Quando quando você tenta abranger todo mundo de toda forma, você não consegue ser específico, certo? Me corrija se eu estiver errado. Então, por isso que fica muito mais desafiador você conseguir vender para todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. E cada um tem uma dor completamente diferente. Então, o seu produto ou seu serviço, ele vai ajudar na vida de alguém. Ele vai resolver algum problema. Então, quando você pensa qual é o tipo de problema que eu quero resolver no mundo ou nas pessoas, aí você nicha. E às vezes você fica pensando assim, eu quero um público de mulheres de não sei quantos anos. E a verdade, talvez o seu público não é assim que a gente vai nichar. Né? Mas qual que é aquela dor que você quer resolver? E às vezes aquela dor pode estar em diversas faixas etárias, pode estar em vários tipos de classes, né? Pode estar variando de diversas formas. Mas quando você consegue pensar nessa forma da dor, a gente consegue ser muito mais específico e muito mais assertivo. O ser humano, ele se move quando você bate em duas coisas. Ou num medo, ou numa ambição. Vou dar um exemplo do Vende-se. O Vende-se é um programa para quem quer vender mais. Quais são as duas formas de eu abordar para bater que seja magnético? Ou você bate no medo, ou você bate numa ambição. Aquele no medo, por exemplo, quando o Flávio faz um vídeo. Se você não, a empresa que não vende, quebra. É medo. Tô batendo no medo. Isso é magnético porque as pessoas reconhecem, eu tenho esse desafio. Eu preciso vender. Você bate no medo. As pessoas tomam decisão quando você bate no medo. Ou quando você bate numa ambição. Quando a gente fala, por exemplo, que é a verdade, é o que mudou a nossa vida, é aprende a vender e compra a sua liberdade. Foi através de vendas, cara, que a gente construiu a nossa liberdade. Sim. Ou seja, olha que louco. Bate no medo, bate numa ambição. Quando as pessoas aprendem isso, gente, todo mundo que tá ouvindo, tá vendo, isso é muito forte. Agora, como que você aborda? Você toca no medo, você toca numa ambição completamente genuína e verdadeiro isso. Você não tá fazendo nenhum terrorismo. Quando, por exemplo, o Flávio fala, empresa que não vende quebra. É verdade. É a coisa mais, tipo, cara, tem gente, nossa senhora, eu tenho que focar mais em vendas. Mas nada que ele tá escancarando uma verdade pra te chamar a tua atenção. Cara, você tem que estar atento, você tem que aprender a vender, você não pode terceirizar vendas, você tem cada vez mais essa musculatura no mercado cada vez mais competitivo, em tempos de adversidade. Quem tem musculatura fraca em venda sofre horrores, porque você tem a retração da demanda, isso que é crise. Retração da demanda. Porque quando você tem momentos mais próximos, as pessoas vão buscar. Quando você tem momento mais, as pessoas de incerteza do futuro, as pessoas se resguardam. E quem não tem essa habilidade, ou você bate numa ambição. Você bate numa ambição. E é muito importante as pessoas perceberem isso, né? Aquele famoso negócio da panela, né? Lembra o post da Sim. panela que viralizou?